Imagine não poder manter a atenção por muito tempo. Distrair-se facilmente com os estímulos ao redor, esquecer das coisas ou chegar até um lugar e não lembrar o motivo por que veio. Muitas vezes a desatenção é resultado do simples estresse ou cansaço. Mas sem dúvidas, para quem sofre de transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, um público que representa de 3 a 5% da população, essas situações são frequentes e os acompanha por toda a sua vida. É possível que alunos com esse perfil, muitas vezes considerados distraídos ou dispersos, se adaptem com sucesso a um sistema educacional cada vez mais exigente? O transtorno e déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno neurobiológico que se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Durante a infância, em geral, se associa à dificuldade na escola, na relação com outras crianças, com os pais e com os professores. As crianças com TDAH são rotuladas, na maioria dos casos, como crianças viajadas, que vivem no mundo da lua, desastrosas ou elétricas, já que não conseguem manter-se quietas por muito tempo. Toda vez que a gente ouve falar em TDAH, a gente automaticamente pensa em crianças hiperativas. Isso não é verdadeiro, por duas razões. A primeira razão é que muitas crianças que são hiperativas, elas podem nem ter TDAH. A hiperatividade delas pode ser por outra razão. O que é obrigatório no TDAH, então, não é a hiperatividade, mas sim os sintomas de desatenção. Então, qualquer coisinha distrai. Um barulho, um lápis que cai no chão, um cochicho ali no fundo, um passarinho cantando na janela, passos no corredor, em casa o cachorro que late, a buzina do carro, qualquer coisa distrai facilmente. Não precisa ser um estímulo externo, às vezes um estímulo interno. Está lá se esforçando, tentando prestar atenção na aula, olhando para o professor e de repente lembra de uma outra coisa que leva para uma outra e quando vê, já foi, não está mais ali presente. Né? E aí volta e perdeu um pedaço da aula, perdeu uma parte da explicação do professor, perdeu uma frase e aí ele continua tentando ouvir, mas não faz mais sentido, porque ele perdeu uma parte da explicação, aí ele já não consegue mais seguir prestando atenção. Mas a desatenção não vai causar só esse tipo de sintoma. São crianças que tendem a ser desorganizadas com as coisas pessoais, costumam esquecer coisas na escola mais do que as outras, esquecer blusa na escola, esquecer material escolar em casa, isso acontece mais que os outros, esquecer tarefas que precisa realizar, e não apenas tarefas da escola ou domésticas, mas também tarefas pessoais. Né? Então não é que ela só perde coisas que não interessam a ela, não, ela também perde coisas que elas gostam muito, porque elas não lembram onde colocam. Então, dificuldades de atenção vão envolver sintomas na esfera de desorganização, perdas e esquecimentos de objetos, dificuldade em lembrar de compromissos. Né? É um quadro bem amplo e bem complexo de sintomas que a desatenção provoca na vida da pessoa. As características dessa desatenção devem se manifestar em 2 ou 3 contextos, ou seja, podem ser vistas na escola, mas também em casa, em algum outro contexto em que chame a atenção por não se manter quieto, não focar a atenção em atividade, entende? Essas características causam mal-estar pessoal, assim como no ambiente. Então, essas crianças muitas vezes são vítimas de bullying ou discriminação. Se percebe também questões de dificuldade, de autoestima.
Então, por isso que é tão importante a intervenção multimodal, como chamamos aqui, em que vários profissionais trabalham em equipe para intervir nesses casos. Inteligência e atenção são funções cognitivas separadas e independentes, né? Totalmente independentes. Então nós podemos ter uma pessoa que é extremamente inteligente e ao mesmo tempo ela pode ser extremamente distraída, né? É interessante que a capacidade de aprendizado dela pode ser favorecida pela inteligência, mas vai ser prejudicada pela desatenção. Em algum nível, a desatenção vai causar prejuízo no aprendizado. E os prejuízos variam não apenas em função da gravidade do TDAH, mas em função de uma série de outros fatores. Se essa criança ela tem TDAH, mas ela tem uma inteligência superior, por exemplo, essa inteligência superior vai protegê-la em alguma medida. São, muitas vezes, casos que vão ter diagnóstico mais tardio, né? Quanto mais grave, mais precoce o diagnóstico. Quanto mais leve ou quanto mais recursos a pessoa tiver, mais tardio o diagnóstico. Então, eu tenho pacientes que sempre tiveram TDAH, mas sempre conseguiram compensar de alguma maneira para que o prejuízo não fosse evidente. E aí chegaram, por exemplo, no ensino médio, ou outros ainda chegaram no ensino superior, e aí que começou a ficar evidente que não conseguiam dar conta, né? Mas por quê? Porque eles tinham outros fatores que os protegiam do prejuízo. Bem, eu nunca descobri que tinha hiperatividade ou déficit de atenção, mas sempre me disseram. Sempre era bom de papo, não me calava nunca. Quando era criança, minha mãe sempre me dizia: Joaquim, cala a boca. Fazia 500 mil coisas ao mesmo tempo, não ficava quieto um segundo e sempre estava fazendo coisas. Descobri o TDAH durante o ensino médio no 2º grau, quando me distraía muito facilmente. Mas eu não era aquele aluno que a mãe vivia sendo chamada pela escola e com uma folha cheia de reclamações. Mas eu mesmo descobri que era difícil deter minha atenção na aula. Passava uma mosca e eu sempre me distraía. Mas, pontuando aqui, no que se referia ao rendimento escolar, nunca fui mal. Sempre fui extremamente preocupado com os estudos e, justamente por ser hiperativo, por ter mais energia, isso me fez ser mais ansioso pela prova que estava chegando, pelos exames escolares. Dessa forma, durante toda a educação básica, os estudos primários, fui uma criança desorganizada, mas nunca descobri o que era. Depois, no ensino médio, que disse: eu tenho energia demais. Eu sempre tive essa dificuldade de atenção na sala. Eu só me dava bem porque estudava. No ensino médio e na universidade, isso aconteceu. Mas, claro, sempre nas explicações com os professores, eles diziam: Joaquim, por favor. O professor explicava algo e na hora eu perguntava a mesma coisa. Eles explicavam e eu não entendia. E isso me acontecia sempre, até na universidade isso ocorreu. Mas com o tempo, foi melhorando aquela situação. E me recordo que na escola chamava atenção por isso, porque Joaquim perguntava muito e perguntava as mesmas coisas. Isso certamente foi uma situação que chamou atenção para eles. Nunca me calava e perguntava sempre o mesmo. Eu acho que o papel do professor hoje em sala de aula é muito difícil, porque ele precisa diferenciar aquilo que parece TDAH daquilo que não é. A gente sabe que o TDAH vai atingir ali cerca de 5% das crianças, né? No entanto, as crianças que apresentam dificuldades de aprendizado ou criam dificuldades por causa do comportamento em sala de aula são muito mais do que 5%. E eu acho que é isso que muitas vezes leva professores a dizerem: não, mas TDAH não existe. Isso são apenas dificuldade de comportamento das crianças ou crianças que não foram bem educadas, né? E ele tem um ponto de razão nisso, porque nem tudo aquilo, de fato, nem tudo aquilo é TDAH. Mas é importante
lembrar o outro lado, que o TDAH é um transtorno que existe, é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, pela Associação Médica do Brasil, pela Associação de Psiquiatria Brasileira, e que uma parcela daquelas crianças provavelmente tem TDAH que deve ser diagnosticado e tratado. Hoje, as leis e resoluções de diferentes países, aqui na Argentina e nos demais países da América do Sul, promovem o direito de inclusão a alunos com dificuldades de aprendizagem. O déficit de atenção não é uma patologia na qual, digamos, o aluno precisa frequentar uma escola especial ou tem que receber uma educação muito individualizada. O tratamento é igual ao dos demais alunos. Mas existem assuntos específicos na aula que eles podem não entender. Então é muito importante se capacitar, saber o que é déficit de atenção e como abordar isso na sala. Depois, é muito importante fazer adaptações curriculares e, no caso dos profissionais externos, que solicitem que isso seja feito em sala de aula. Como fazer essas adaptações curriculares? Na realidade, com as crianças com déficit de atenção especificamente, as adaptações curriculares estão mais relacionadas com o tempo e com as estratégias de ensino. A que me refiro? Por exemplo, em questões de tempo em uma avaliação, temos o mesmo tempo para todos os alunos, mas para esse aluno com TDAH, dou uma pergunta primeiro, deixo que ele resolva e quando ele termina dou outra. O que eu fiz? Ele se focalizou nessa pergunta e não se dispersou com as outras que tem para resolver. Por exemplo, algumas professoras cortam a prova e entregam uma pergunta por vez. Uma outra opção é lhe dar a prova inteira, com mais tempo que os outros alunos para resolver, porque é muito provável que acabe o tempo e que esse aluno não tenha acabado a prova. Então eu tomo a prova e digo, na próxima aula você continua. Alguns docentes às vezes passam trabalhos práticos e aí eles podem terminar em casa. Essas são as questões de tempo que o professor precisa levar em consideração. Outra coisa importante, todos sabemos que as crianças com déficit de atenção têm dificuldades na hora de leitura e escrita, sobretudo na escrita. Por quê? Porque para responder uma pergunta aberta, existem várias questões que precisam ser tomadas em conta. Primeiro tenho que organizar as minhas ideias na mente, depois tenho que ver como as escrevo. Então, é processar e escrever a resposta, e isso demanda muito tempo para uma criança que tem dificuldade de atenção. Então, por que não fazer avaliação de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, de unir com setas? E daí coloco uma ou duas perguntas argumentativas. Mas uma prova com todas as questões abertas para uma criança com TDAH vai ser muito mais difícil de ser completada do que para uma criança que não tem essa dificuldade. Outra coisa que posso fazer é, se vou colocar as perguntas da prova no quadro, para esse aluno eu já levo escrita. Assim, ele foca na resolução da avaliação. Essas são questões de tempo. Outro ponto também que podemos levar em consideração, se faço uma avaliação escrita e ele não terminou de responder uma das perguntas, faço oralmente, para que ele possa completar a avaliação. Precisamos lembrar disso, a produção escrita é sempre mais difícil. Enquanto ao espaço de aula, é muito importante que o ambiente esteja organizado, ou seja, precisamos de um ambiente onde se possa trabalhar, onde se possa conversar, que hajam normas de convivência, que elas sejam claras, que os alunos tenham noção das consequências do descumprimento dessas normas, que em geral é resultado de um acordo entre todos os alunos. Não podemos começar a trabalhar se essa sala está desorganizada, pois isso vai trazer maiores dificuldades para o aluno com TDAH. Outra coisa que se pode fazer e que é muito prática e útil é que esse aluno, que já sabemos que tem dificuldade de atenção, se sente na frente ou perto do professor para favorecer o contato visual, bem como o monitoramento da atividade. Preciso colocá-lo próximo a uma parede e não junto a uma janela ou porta, porque senão perco esse aluno que vai ficar desconcentrado diante do que os outros alunos estão fazendo. Posso usar tutores, companheiros tutores, que possam modelar esse comportamento. Posso dar-lhe tempo para que possa se igualar ao restante da classe. Não devemos utilizar o horário do recreio para que a criança iguale o que perdeu. Isso é o pior que o docente pode fazer, porque esse horário deve ser respeitado, é o único espaço que tem para descarregar sua energia. É bom dar responsabilidades dentro da sala, premiar suas conquistas positivas.
Precisamos ser cuidadosos para não marcar esse aluno e estigmatizá-lo. Por exemplo, dizer-lhe: percebi que você tem dificuldades de atenção, então venha para cá. Pois aí estaremos ridicularizando e fazendo com que ele se sinta mal, mas é muito importante que o coloquemos por perto. Por outro lado, tomemos em conta que esses alunos se cansam mais fácil que os outros. Então, podemos dar outros recreios. Pode ser na própria sala, deixando que se disperse um pouco e que depois retome a atenção à atividade. Ou usá-lo como secretário da sala, por exemplo, pedindo que ele busque algo na zeladoria, que apague o quadro, que distribua as cópias. Mas é preciso observar uma coisa: se ele não tem bom relacionamento com seus companheiros, o que de fato pode não ter, porque esse aluno que perturba, o aluno que pega, que empurra, que não espera, então prefiro não lhe dar essa responsabilidade, porque pode possibilitar que ele brigue com o colega dizendo: o professor disse que você tinha que me dar, e o outro diz não, e acabam rasgando as folhas, começa um conflito na sala de aula. Mas se posso motivá-lo todo o tempo, indicando: olha, hoje você se comportou de maneira adequada, é ruim quando se comporta mal, quero terminar agora, você pode ficar no seu assento? Quando quiser se levantar, pede, por favor. Você também pode utilizar cartões, um vermelho, um azul. Quando está com um comportamento inadequado, levanta o vermelho. Ele já sabe, é meu código de comunicação. O professor precisa gerar códigos de comunicação com o aluno e mudar as estratégias, porque não posso usar a mesma o ano todo. Tenho que fazer novas a cada semana, a cada 15 dias, ver o que funciona. Às vezes dizer-lhe: sabe, hoje fostes bem, hoje falhastes nisso. É sumamente importante estabelecer contato visual com ele, colocar-se à sua altura. São estratégias importantes para que o professor possa conduzir o aluno dentro de sala de aula. Mas é importante fazer a ressalva de que nenhuma dessas estratégias deveria reduzir o grau de responsabilidade que deve ser estimulado e encorajado no aluno. E os pais também, igual em relação aos professores, os pais devem encontrar um equilíbrio, uma atuação balanceada em relação a essa criança, onde eles não a deixam por conta própria, eles monitoram e encorajam o desempenho e o compromisso delas, e ao mesmo tempo eles não fazem por ela. Como as famílias podem ajudar a criança ou o adolescente? Primeiro, entendendo o seu caso. Segundo, procurando por profissionais especialistas nesse assunto. Terceiro, não resistir aos tratamentos que eles dão como opção para melhorar esses níveis de hiperatividade, impulsividade e concentração. É muito importante estabelecer rotinas que mantenham com o tempo, que sejam claras e que sejam atingíveis pelas crianças. Por exemplo, estabelecer horários de sono para descanso, para levantar-se, estabelecer tarefas que a criança tenha que cumprir em casa, que gerem senso de responsabilidade, autocuidado. É importante também que a criança possa ter um espaço em casa para poder estudar. Porque, por exemplo, uma criança com déficit de atenção, que é colocada para estudar na mesa da cozinha, onde a mãe está fazendo limpeza, o irmãozinho chegou da escola e o animal está preso, são distrações que fazem com que esse aluno não se concentre para fazer a tarefa, por exemplo, ou fazer uma atividade prática que precise entregar para a escola. Em casa, também podemos cuidar da alimentação. Precisamos evitar alimentos estimulantes, como refrigerante, que justamente agitam o sistema nervoso. Eu acho importante lembrar que TDAH também nem sempre prejudica desempenho escolar ou acadêmico. Nessas pessoas que têm outros recursos que podem compensar o desempenho, isso vai aparecer mais na esfera de organização de vida, de trabalho, ou quando passa a precisar conciliar diferentes áreas de vida. Então, muitas vezes, a mulher que é boa profissional, mas depois que se casa e tem filhos e que
começa a precisar conciliar diferentes esferas de responsabilidade na vida, começa a perceber que não dá conta. Essas áreas começam a escapar pelas mãos e começa a falhar memória, atenção e tudo. E as dificuldades do adulto vão ser diferentes, né? O adulto não tem mais que ficar sentado numa carteira o dia inteiro ouvindo alguém falar lá na frente. As dificuldades vão aparecer então de outra maneira. Esse adulto vai ter dificuldades com organização, com planejamento, com a definição de prioridades, vai ter dificuldade no processo de tomada de decisões. Então ele vai ter dificuldade em terminar as tarefas que começa. Ele pode ser alguém muito inteligente, por exemplo, que tem boas ideias, bons projetos, ele apresenta a ideia para o chefe estimula, que legal, uma boa ideia. Então, termina e apresenta para mim. Ele nunca consegue terminar até o fim. Ele tem dificuldade em arrematar, ou ele se empolga antes do fim dessa ideia, se empolga com um outro projeto e migra o interesse de um para o outro. E às vezes a gaveta dele está lá cheia de projetos inacabados. Isso é comum no adulto com TDAH. E muitas vezes ele permanece esquecido, esquece datas, compromissos, marca 2 compromissos para o mesmo horário, ele tem dificuldade em usar agenda, né? Ele tende a acreditar que ele vai se lembrar daquilo, né? E simplesmente passa batido, não dá para confiar na própria memória, né? Eu até costumo dizer que quem mais deveria usar agenda, quem mais precisa, é quem menos usa, que é o portador de TDAH. Ele tem dificuldade em usar agenda, em fazer listas, lista de compras, lista de tarefas, e no fim ele acaba sempre esquecendo e a desorganização predomina, permanece. Ele tem dificuldade em sustentar a atenção na conversa com as pessoas, inclusive, isso também é prejudicial. Dificuldade em dar sequência, dificuldade em fazer planejamento de vida. Tem dificuldade em fazer até mesmo planejamento do dia, da semana, do mês, ainda mais da vida. Então, carreiras podem ficar prejudicadas por causa disso. Você pode ter pessoas altamente inteligentes, capazes, promissoras, talentosas, com elevado potencial, que todo mundo olha para elas e pensa, nossa, esse indivíduo tem um grande potencial, mas que nunca atingem o potencial porque o TDAH atrapalha completamente a sequência de eventos e a atenção necessária para cumpri-los. O TDAH é uma questão genética, ou seja, não tem cura. Desta forma, o aluno ele vai ter que aprender a criar estratégias no decorrer da sua vida, ou seja, levando também para a fase adulta. Contudo, ao estabelecer algumas estratégias, ele pode deixar de utilizar-se da medicação, tendo uma vida mais tranquila e normal, apenas compreendendo como ele funciona enquanto ser humano com este transtorno e que características ele precisa estar trabalhando para ter um desenvolvimento tranquilo. Também é viável salientar que geralmente crianças, adultos que possuem TDAH são extremamente criativos, são pessoas inteligentes. Bem, agora eu sinto que minha vida está tranquila em relação à hiperatividade e com a ansiedade que tenho. Agora eu sou capaz de identificar aquelas emoções que me trazem uma energia além do comum ou que me trarão distrações e que me tiram o foco daquilo que estou fazendo. Ou a dificuldade de me concentrar. Esqueço de muitas coisas. Sou aquela pessoa que está sentada, sai para fazer algo e naquele mesmo minuto esquece do que ia fazer. E isso acontece comigo. E agora trato de estar consciente do que está acontecendo. Ok, estou esquecendo. O que aconteceu? Não é como quando eu era criança ou quando estava no ensino médio que isso acontecia e eu esquecia. E muitas vezes era inconsciente quando isso acontecia comigo. Agora trato de ser consciente do que acontece. Hoje em dia passo por muitas situações, mas estou consciente da hiperatividade que tenho. Para uma pessoa hiperativa, uma pessoa com déficit de atenção,
O mais importante é a concentração e a meditação também, no sentido de ter momento de silêncio em um parque, respirar profundamente, encontrar-se com a natureza, porque vivemos em um mundo em que a ansiedade não ajuda em nada, só nos deixa mais ansiosos. Então é preciso encontrar esses espaços para encontrar qualidade e dar para o nosso corpo, que é uma máquina, e ao nosso cérebro essa tranquilidade. Observo que isso me ajudou bastante atualmente. Digamos que você nunca vai deixar de ser ansioso, porque isso faz parte da sua personalidade ou parte da sua genética. Mas é preciso encontrar tempo para estar em silêncio, tranquilidade. E para as pessoas que são cristãs, obviamente, encontrar-se com Deus, com a parte espiritual. Eu sinto, sobretudo, que a questão espiritual, o fortalecimento espiritual, independente da religião ou doutrina que segues, é importante para que tenhas mais tranquilidade. A educação adventista, desde o seu princípio, com sua filosofia, leva em conta essas perspectivas atuais, que agora são tão inovadoras em relação à inclusão escolar. Ou seja, o modelo bíblico onde temos Jesus, que nos seus ensinos adaptava o que queria ensinar para que qualquer pessoa entendesse, através das parábolas, das histórias. Ele se adaptava de acordo com as necessidades de cada pessoa. O docente adventista leva em conta essa perspectiva, esses métodos e estratégias de ensino de Jesus e pode trabalhar com os seus alunos através dessas características ou outras, sempre levando em conta que todos somos diferentes, mas fomos criados à imagem de Deus, com a capacidade de sermos efetivos e melhorados. Então, olhando para isso, o docente comprometido com o aluno e com a educação adventista vai procurar estar totalmente capacitado para estar próximo ao seu aluno que tem dificuldades. Volto a ressaltar, nós, como docentes, precisamos buscar capacitação e informação para saber como adaptar nossos conteúdos, nossas matérias e nossas estratégias a essas características de alunos com dificuldade de aprendizagem. Mas o modelo bíblico realmente nos dá uma luz há muito tempo. E nós devemos seguir com esse modelo. Essa é a filosofia da educação adventista. Apesar do TDAH na infância, em geral, se associar com dificuldades na escola e na relação com outras crianças, pais e professores, através de um tratamento profissional, é possível vencer as barreiras impostas por esse transtorno e ter uma vida acadêmica perfeitamente normal. Por hoje, o nosso programa vai ficando por aqui. Lembramos que você pode rever esse e outros episódios no nosso canal do YouTube. Te esperamos na próxima semana em mais um Educação. Até lá!